Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 26 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Senado pode votar esta semana a PEC das domésticas e novas regras do Fundo de Participação dos Estados. O Congresso entra com recurso contra a medida que suspende lei dos royalties do petróleo. O projeto aumenta limite de endividamento de municípios que fizerem obras para a Copa do Mundo. Especialistas discutem com senadores dívidas dos estados e municípios com a União. E veja como foi a audiência ontem sobre a remuneração de militares da ativa e aposentados. Agora, no Senado em Dia. A expectativa para votações no plenário do Senado nesta semana se concentra em dois temas: a ampliação dos direitos trabalhistas para empregados domésticos e as novas regras do Fundo de Participação dos Estados. O repórter Hermes Coelho tem os detalhes. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória que institui o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Caso a MP seja votada, os senadores poderão apreciar o relatório do senador Walter Pinheiro, que altera as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados até 2017. Apesar da tentativa do relator de chegar a um acordo, muitos parlamentares defendem que a mudança nas regras de distribuição do FPE seja votada apenas em abril. Além disso, o plenário deve votar esta semana, em segundo turno, a PEC das domésticas. Caso ela seja aprovada, ela segue para promulgação em sessão especial do Congresso. E o Congresso Nacional entrou com recurso contra a medida que suspendeu a lei dos royalties do petróleo. Da tribuna do Senado, Renan Calheiros anunciou que o Congresso Nacional questionou a decisão liminar da ministra do STF, Carmen Lúcia, que suspendeu os efeitos da nova regra de distribuição dos royalties do petróleo, aprovada recentemente no Congresso. A liminar é em resposta a uma ação do governo do estado do Rio de Janeiro, prejudicado pela nova regra. No texto, o recurso do Congresso pede que a decisão da ministra seja cassada pelo plenário do tribunal e argumenta que são prerrogativas do Congresso Nacional tanto a definição quanto qualquer mudança no modelo de distribuição dos royalties de acordo com a Constituição. É uma notícia que doa ao país e hoje o Congresso Nacional apresenta suas razões e interpõe um agravo regimental contra a decisão da ministra Carmen Lúcia, que concedeu a liminar. Renan Calheiros também falou que o Brasil precisa com urgência de uma política para o etanol, que deve ser anunciada em breve pelo governo, e que o Congresso Nacional vai ter papel relevante para aprimorar essa política. O senador Álvaro Dias quer informações do Palácio do Planalto sobre a viagem da presidente Dilma Rousseff ao Vaticano na semana passada para a posse do Papa Francisco. O requerimento precisa ser aprovado pela mesa diretora antes de ser encaminhado. O senador quer detalhes sobre quem fez parte da comitiva e quanto foi gasto. De acordo com o parlamentar, alguns veículos de imprensa noticiaram que foram usados 52 quartos de hotel e 17 veículos. O que nós estamos questionando não é a viagem da presidente, é o turismo oficial com o dinheiro público. Os números já foram aqui apontados, a imprensa internacional divulgou com ênfase esse escárnio ao povo brasileiro. Acho muito simplista chegar aqui e fazer críticas, muitas vezes críticas sem uma base ou qualquer fundamento. Por exemplo, a ida da presidenta Dilma ao ato de entronização do novo Papa não é uma viagem qualquer, nem mesmo uma viagem superficial. É muito importante, principalmente porque lá ela representou o país que será a sede da Jornada Mundial da Juventude Católica, que acontecerá proximamente aqui no nosso país. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia analisa a proposta que prevê a utilização de redes de telefonia móvel para localizar pessoas desaparecidas. Deve ser instalada agora pela manhã a subcomissão temporária sobre a aviação civil. Serão eleitos o presidente e o vice do colegiado. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes.
Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos desta manhã constam 15 itens. Entre eles, um projeto de lei de autoria do senador Romero Jucá, que mantém a possibilidade de estados e municípios ultrapassarem o limite de endividamento público para a conclusão de obras de infraestrutura para a Copa do Mundo. O relator da matéria na comissão é o senador Francisco Dornelles. Outro projeto que deve ser votado na reunião desta manhã é de autoria do senador Marcelo Crivella. Ele quer garantir seguro-desemprego a profissionais que estejam sem trabalhar devido a calamidades públicas. O relator da matéria na comissão é o senador Walter Pinheiro. André. Obrigado, Hermes. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A Comissão de Educação tem na pauta o projeto que garante a distribuição de merenda nos dias úteis não letivos para os alunos matriculados na educação básica pública. A Comissão de Meio Ambiente analisa, entre outros itens, projeto que estabelece condições para implantar microgeração e minigeração distribuídas no sistema de distribuição de energia elétrica. E a Subcomissão de Acompanhamento da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016 deve ser instalada agora pela manhã, logo mais às 11 horas. Haverá a eleição do presidente, vice e relator do colegiado. O centenário de nascimento do ex-senador Almir Santos Pinto foi lembrado em sessão solene do Congresso Nacional ontem. Senadores e deputados lembraram a trajetória do cearense Almir Santos Pinto. Médico por formação, ele foi prefeito de Maranguape, secretário estadual de pastas como Saúde e Educação, deputado estadual por 7 legislaturas e senador entre os anos de 1979 e 1985. O Parlamento Nacional recupera e reconhece para as novas gerações de brasileiros a trajetória de um dos mais notáveis nomes da vida pública brasileira da segunda metade do século XX. Transcurso do centenário de Almir dos Santos Pinto não poderia fluir sem que o Congresso Nacional reverenciasse a sua memória imperecível, já que foi, além de médico competente, um homem honrado de marcante atuação nos cenários regional e nacional, quer como membro da Assembleia Legislativa do meu Estado e também do Senado Federal, quando pôs à mostra o seu extraordinário espírito público direcionado para servir o Ceará e ao país. Tramitam no Congresso 3 projetos para mudar o índice de correção e a taxa de juros que incidem sobre a dívida dos estados e municípios com a União. Ontem, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado fez uma audiência pública sobre o assunto com especialistas em finanças públicas. A última vez que a União renegociou a dívida de estados e municípios foi em 1997. Na época, o total devido era de 144 bilhões de reais, valor que já passou de 490 bilhões. Isso porque a dívida é corrigida pelo IGPDI, mais uma taxa de juros entre 6% e 9% ao ano. A taxa de juros, a Selic da época, era muito maior do que o IGPDI. Então, o IGPDI era um índice fortemente aceito e beneficiava muito os governos estaduais. Os participantes da audiência concordaram que é necessário mudar o índice de correção. Aos que propõem IPCA, aos que propõem a Selic, ou pelo menos a Selic como teto, e particularmente eu proponho a aplicação da TJLP, que me parece mais compatível com as operações que a própria União vem realizando com o setor privado. Os convidados também defenderam que a discussão não pode se limitar ao indexador e à taxa de juros. O professor da Universidade de Campinas propõe que a economia com as mudanças seja destinada a investimentos. Com isso, nós tenhamos condições não só de melhorar a taxa de crescimento do PIB, melhorar a situação fiscal, porque quando o PIB cresce, tudo vai muito bem, né? A situação fiscal muito bem, e resolver uma série de gargalos que nós temos em várias áreas no Brasil, né? Infraestrutura, por exemplo. O representante da Federação Brasileira de Fiscais de Tributos Estaduais vai além. Questiona o atual saldo da dívida e defende que o novo índice de correção seja aplicado de forma retroativa. De acordo com dados da Febrafit, enquanto a inflação acumulada entre 1999 e 2011 é de 133%, as dívidas dos estados cresceram quase 590%.
Nem renegociar, nem repactuar, mas refazer. Precisamos refazer os cálculos, e a União deve reconhecer de que ela estrangulou demais os estados. A Comissão de Direitos Humanos fez audiência pública ontem para discutir a remuneração dos militares, em especial dos oficiais reformados e de pensionistas. Eles reclamaram da perda de benefícios adquiridos durante a carreira e pediram a equiparação dos atuais rendimentos com outras categorias do funcionalismo público. Militares das 3 Forças Armadas vieram à Comissão de Direitos Humanos traçar um panorama da atual situação dos integrantes ativos e reformados. Em debate, o sucateamento dos quartéis e equipamentos, bem como a evasão de pessoal na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Eles reforçaram a importância dos militares para a segurança do país e a manutenção da paz e pediram mais atenção do Estado para esse segmento. Seja qual for o governo constituído, cabe ao Estado a responsabilidade pela manutenção de suas forças armadas em meios materiais e humanos. É inadmissível assistir-se a manobras dissimuladas e, por vezes, até mesmo ostensivas, de responder às carências de recursos, programando arranjos financeiros paliativos e injustos. Os participantes querem a revisão pelo Congresso Nacional da MP 2215 de 2001, que retirou gratificações e proventos de militares reformados, incluindo o auxílio moradia e a licença-prêmio. Também reivindicaram a equiparação dos proventos com outras categorias do serviço público. Um 2º sargento das Forças Armadas Brasileiras ganha R$ 2.700, 30 anos de serviço. Um 3º sargento ganha R$ 2.600. Um capitão das Forças Armadas Brasileiras, R$ 5.300. É importante que haja um estudo para fazer uma equiparação salarial com as outras categorias. O presidente da Federação da Família Militar do Distrito Federal reforçou a difícil situação em que vivem atualmente as famílias e dependentes de militares, que somam 5.200.000 pessoas em todo o país. As distorções ocorridas em relação às demais categorias do Serviço Público Federal alcançaram níveis inaceitáveis de comprometimento da renda das famílias, a ponto de não só impedir o atendimento das obrigações com seus dependentes, como também contribuir para uma grande inadimplência no cumprimento dos deveres contratados. Não é possível mais ignorar tanta injustiça para com aqueles que estão sempre prontos a defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Todos são trabalhadores e pátria somos todos, né? Então é mais do que justo o pleito que eles estão apresentando. Eu agora terei uma reunião de trabalho com um grupo pequeno e depois, a partir disso, faremos um documento que vamos remeter à Casa Civil, às Forças Armadas, ao Ministério da Fazenda e também à Presidência da República. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço, e o senador Pedro Tax viajam hoje para a Bolívia. Eles vão acompanhar a situação dos 12 torcedores corintianos que estão presos na penitenciária de São Pedro, em Oruro. A comissão recebeu denúncias de que os brasileiros teriam sido torturados e são mantidos em condições indignas. O grupo foi preso depois que um sinalizador disparado da torcida do Corinthians matou um adolescente boliviano durante um jogo contra o San José no dia 20 de fevereiro. Vou conversar com esses brasileiros, vou conversar eventualmente com o advogado desses brasileiros que estão lhes assistindo lá na Bolívia, e também vou conversar com autoridades do governo boliviano, com o ministro da Justiça, com o chefe da Casa Civil. Vamos também estar com senadores e parlamentares da Comissão de Relações Exteriores da Bolívia, para ter uma fotografia exata e adequada, tendo em vista as denúncias que nós estamos recebendo de que esses brasileiros estariam sendo submetidos a tratamentos indignos na Bolívia. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.